Saudamos a todos os irmãos e irmãs e os convidamos para a celebração do terceiro domingo de Páscoa. A ordem litúrgica que usaremos neste momento é a ordem das matinas. Todas as partes da congregação estarão aparecendo no vídeo. Então, se quiserem, podem acompanhá-las ou até cantá-las junto conosco. Nós iniciamos com um hino grande, muito grande, o hino de invocação. Agora que cantamos o primeiro hino, nós então iniciamos a liturgia conforme segue. A invocação. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. Aleluia. Vinde, adoremos o Senhor. Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoremo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto de ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,
como era no princípio, agora é, e para sempre será, de eternidade a eternidade. Amém. O salmo para o domingo de hoje é o Salmo 116, os versículos 1 ao versículo 14, onde se lê assim: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele me tem dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo, eu lhe darei o que prometi. Cantamos do hino Cristo disse. Ouviremos agora as duas leituras bíblicas para este domingo. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 a 41, onde se lê assim: Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: Meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando.
pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse, e isto que vou fazer nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima, no céu, farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo, na terra, farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Então todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Pedro continuou, homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois por meio dele, Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho Te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a Tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isso: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus, o seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado dos seus pés. Todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus, que vocês crucificaram, é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Esta é a primeira leitura. Ouviremos agora a segunda leitura para este domingo, carta do apóstolo Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 25, onde lemos assim:
Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, e Ele julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou, ele deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro, pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como a erva do campo e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra que o Evangelho trouxe para vocês. Assim termina a leitura da epístola. Ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. Ouviremos agora a mensagem que será proferida pelo reverendo Fagner Lopes Rez. Estimados irmãos e amigos, convido a ouvirmos agora a leitura do Santo Evangelho para este domingo. A leitura do Santo Evangelho está registrada no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 24, versículos 13 até o versículo de número 35. Lucas 24, versículos 13 até o versículo 35. Assim, pois, está escrito. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para mais longe.
Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava no peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Seguimos agora com a mensagem baseada no texto também deste Evangelho. Rogamos que Deus, Espírito Santo, guie o nosso meditar nas palavras do Santo Evangelho. Qual de vocês já sentiu medo, aflição ou até mesmo angústia? Talvez não tenha um entre nós ou alguém aí dos ouvintes que possa dizer que nunca sentiu medo, que nunca sentiu tristeza, que nunca sentiu uma aflição, um aperto no peito. Todos nós sabemos que a angústia, a aflição, é um sentimento terrível de ansiedade, uma apreensão, uma agonia, daquele aperto no peito, traz consigo preocupação. É uma inquietude profunda dentro de nós e que oprime o nosso coração. Mesmo sendo algo tão ruim de se sentir, é um sentimento muito comum no dia a dia do ser humano. E dificilmente há como fugir disso. O ser humano ele está sujeito a sentir-se angustiado, seja na família, seja no trabalho, nos estudos, faculdade, escola, seja a preocupação em relação à saúde, também ao futuro, diante do luto, da enfermidade, e em tantos outros momentos da nossa vida, passamos e sentimos preocupações e aflições. Tudo isso gera muita insegurança, a tal ponto que o nosso coração muitas vezes não nos deixa descansar, nem mesmo dormir. Muitas vezes, em meio a tudo isso, o ser humano não sabe mais no que confiar, sentindo medo em relação à vida e ao futuro. A nossa fé nos diz que é em Cristo que podemos ter esse refúgio, que podemos confiar. Mas por vezes o ser humano se pergunta: será que tudo isso é verdade? Às vezes, em meio a tantos problemas, imaginamos que Cristo possa estar distante de nós. Às vezes, em meio a tanta dor e angústia, até mesmo a fé de muitos se fragiliza. É algo comum à natureza humana. Vejamos, por exemplo, os discípulos de Cristo e também os seus seguidores. No nosso texto do Evangelho, 2 dos seguidores de Jesus estavam caminhando para Emaús, 3 dias depois de sua morte, ou seja, estamos falando aqui do domingo de Páscoa. Eles estavam angustiados, estavam sentindo medo, porque tinham acabado de vivenciar todo o terror da Sexta-feira Santa. Eles caminhavam para Emaús com toda a dor dos acontecimentos em Jerusalém pesando sobre os seus ombros. Aquele em quem eles depositavam toda a sua esperança morreu. Parecia que agora o sonho tinha acabado. Agora a esperança dava lugar à angústia, à tristeza. A fé dos seguidores de Jesus estava fragilizada.
Mas de repente, então no meio do caminho, o homem se junta a eles. O próprio Cristo se coloca no meio deles, sem que eles o reconheçam. Então começa a conversar com eles. Quando questionados sobre o que conversavam no caminho, sua tristeza não se conteve no coração. E o semblante deles então demonstra a tristeza que eles sentiam por tudo o que vinha acontecendo. O seguidor de Cristo, chamado de Cleopas, passou a explicar então o fato que acontecera. Cristo se deixou morrer crucificado. Então aquele homem, que nós sabemos pelo próprio texto que era o Cristo, lhes explicou as Escrituras, de como todo o Antigo Testamento, então, estava anunciando que assim deveria acontecer, mas que o Cristo ressuscitaria no terceiro dia. A conversa estava tão agradável que eles não se contentaram em conversar só pelo caminho. Ainda convidasse que aquele homem, que nós sabemos pelo texto que é o próprio Cristo, ficasse ainda com eles no decorrer daquela noite. E para surpresa deles, no final da conversa, esse homem, no partir do pão, se tornou conhecido a eles. Jesus, por meio do partir do pão, a Santa Ceia, abriu os olhos dos seus seguidores, revelando a eles que Ele está ao lado deles, que Ele de fato ressuscitou, assim como os profetas do Antigo Testamento haviam anunciado, assim como Ele, durante toda a sua caminhada até a cruz, havia lhes dito também. Jesus estava com eles, caminhando junto, expondo as Escrituras e mostrando que tudo isso tinha que acontecer, assim para que todos pudessem ser salvos, demonstrando que as profecias lá do Antigo Testamento estavam cumpridas nele, e que aquele Cristo prometido lá no Antigo Testamento é esse que está andando com eles, que morreu por eles, que ressuscitou por eles e que agora está ali ao lado deles. Esse foi o doce evangelho aos discípulos de Jesus. Jesus não os abandonou. A morte não deteve Cristo. Ele vive e está presente. Caminha ao lado deles, mesmo que eles não tenham percebido. A presença de Cristo fortalece a fé fragilizada dos seus seguidores. A presença de Cristo transforma o medo e o pavor dos seus seguidores em alegria. Meus irmãos, no começo da nossa mensagem, eu lhes perguntei se algum de vocês já havia sentido angústia, se já se entristeceu, se já sentiu-se abandonado. Pois eu lhes afirmo, meus irmãos, que a nossa caminhada da vida é como a caminhada dos seguidores de Jesus até Emaús. Sim, nós estamos assim como os discípulos, caminhando em nossa vida, a vida que Deus nos deu, muitas vezes inseguros, muitas vezes com medo, muitas vezes angustiados. Eles afirmam que o doce evangelho aos seguidores de Jesus também é o doce evangelho para nós. Jesus está ao nosso lado, mesmo que muitas vezes nós não o vejamos, assim como os seguidores de Jesus também não o percebiam. Mesmo que a nossa fé esteja fragilizada, como a dos seguidores de Jesus estava, ainda assim Ele está ao nosso lado. Ele prometeu estar presente, e Ele está. Ele faz isso através de meios que Ele escolheu utilizar: a palavra e os sacramentos. Sim, Cristo está presente. O sacramento da Santa Ceia é o próprio Cristo visível e palpável, realmente presente no pão e no vinho,
com seu corpo e sangue, sempre de novo, fortalecendo a nossa fé, nos dando perdão, vida e nos consolando com a salvação. O sacramento do batismo é o próprio Cristo nos lavando, nos revestindo e nos dando uma nova vida nele e por meio dele. Talvez em muitas vezes que nos reunimos em torno do altar para sermos servidos da Santa Ceia, ou que estivemos reunidos no templo com os nossos irmãos na fé, possamos não ter percebido Cristo ali conosco. As tristezas, as aflições, os problemas do nosso dia a dia muitas vezes nos cegam, mas o Senhor estava ali. Mesmo que não o tenhamos visto, sempre de novo Cristo se mostra presente em nossa vida. Deus está se manifestando aos seus filhos, na sua palavra e nos seus sacramentos. Ele está sempre cuidando da sua igreja aqui na terra, que somos nós. O nosso Salvador sempre se revela ao nosso lado. E assim como ele abriu os olhos dos seus seguidores, por meio do partir do pão, para que vissem que ele estava ao lado deles, ele também nos convida, para que os nossos olhos também sejam abertos e possamos ver com os olhos da fé que ele está ao nosso lado. Portanto, agora na caminhada da nossa vida, podemos seguir assim como os discípulos seguiram, alegres e animados, anunciando essa boa notícia, essa boa nova, esse doce evangelho de que Cristo vive, ressuscitou, e de que por causa disso, mesmo que a vida seja difícil, angustiosa, nós temos o próprio Cristo ao nosso lado, nos guiando na nossa nova vida, que Ele mesmo nos deu e preparou para nós. Amados irmãos, Jesus não está afirmando que por causa dele, ou que porque ele está ao nosso lado, nós não iremos mais sentir angústia, ou não sofreremos mais nessa vida. Pelo contrário, ele mesmo nos avisa que nesta vida nós passaremos por aflições, por causa do seu nome, por causa do testemunho desse evangelho. O que Cristo está nos anunciando aqui hoje, por meio deste santo evangelho, é que em meio a tudo isso, Ele está ao nosso lado, que podemos ter bom ânimo, mesmo em meio às dores, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à incerteza e mesmo em meio à fragilidade da nossa fé, pois Ele venceu o mundo por nós. Ou seja, ainda que as angústias se apoderem de nós, podemos estar certos que ainda assim somos vitoriosos, porque Cristo é a nossa força. Ele sofreu em nosso lugar. E agora, ainda que tudo na nossa vida dê errado, podemos ter a certeza que o próprio Deus é a nossa fortaleza, nosso motivo de alegria, nossa salvação, nossa vitória, e que principalmente Cristo está ao nosso lado. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Seguimos agora com o cantar do hino Eu Vivo Tão Feliz Assim. E durante o cantar deste hino, convido aqueles que prepararam as suas ofertas para que eles façam o recolhimento das mesmas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no ofertar daquilo que Ele nos deu. Amém. Eu vivo tão feliz assim, 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 porque Jesus salvou a mim, a mim, a mim. Me deu nova vida a
Entoaremos agora o cântico Te Deum Laudamus. A Ti, ó Deus, louvamos e por Senhor nosso confessamos. A Ti, ó Eterno Pai, adora toda a terra. A Ti clamam todos os anjos, os céus e todas as suas potestades. A Ti os querubins e os serafins continuamente bradam. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da majestade da Tua glória. A Ti louva o glorioso coro dos apóstolos. A Ti louva a santa congregação dos profetas. A Ti louva o nobre exército dos mártires. A Ti reconhece por toda a terra a santa igreja. Como Pai de infinita majestade, como adorável, verdadeiro e único Filho, e como Espírito Santo, o Consolador. Tu és o Rei da glória, ó Cristo. Tu és do Pai o sempre eterno Filho. Tu, quando tomaste sobre ti livrar o homem, te humilhaste a nascer de uma virgem. Tu, quando venceste o aguilhão da morte, abriste a todos os fiéis o reino celeste. Tua mão direita de Deus está sentado na glória do Pai. Cremos que virás ser nosso juiz. Portanto, te suplicamos, socorra a teus servos, aos quais com teu precioso sangue redimiste. Faze com que sejam contados entre os santos teus na glória eterna. Oremos. Senhor Deus Altíssimo, nós te louvamos hoje e sempre. Te louvamos especialmente por teres colocado a nossa culpa sobre o teu Filho, que pagou tudo em nosso lugar, morrendo na cruz e ressuscitando vitoriosamente. Tu o fizeste sofrer em mãos de pecadores por um momento, por causa dos pecados que carregou em nosso lugar, tu o abandonaste. E finalmente, fizeste-o morrer em nosso lugar. Tu aceitaste este pagamento em nosso favor. Louvado sejas, amado Pai Celestial. Mas não o deixaste na morte, porém o trouxeste de volta à vida. Agora sabemos que ele cumpriu em cada detalhe da tua mais santa vontade. Ele cumpriu toda a justiça por nós e transformou nosso lamento em alegria. Contudo, Senhor, precisamos confessar que muitas vezes vacilamos em nossa fé na ressurreição, porque ele não apareceu visivelmente diante de nossos olhos. Somos às vezes semelhantes a Tomé, que duvidou. Pedimos que nos perdoes e fortaleças nossa fé e confiança em tudo o que nos dizes em tua santa palavra. Pelas nossas fraquezas, pedimos perdão. Ajuda-nos a entender que a expansão do reino de Cristo pelo mundo é uma clara evidência de que Cristo é o teu Filho e o nosso Salvador. Ajuda-nos a mostrarmos coragem semelhante à dos primeiros discípulos, que arriscaram suas vidas para fazer a obra da qual os incumbiste. Se formos chamados a sofrer por causa da nossa fé, que nós alegremente soframos por sermos dignos para tanto. Olha, ó Senhor, também com tua graça e misericórdia para as intercessões especiais. Ora pelos enfermos em nossas congregações. Tu os conheces muito bem, sabes do que eles precisam. Guarda-os e, se for a tua vontade, restabelece-os o mais brevemente possível.
Cuida, ó Senhor, de todos os irmãos e irmãs de nossas congregações, não somente aqui, mas por todo o nosso país e por todo o lugar onde a igreja, neste momento, recolhida em casa, continua sendo a tua igreja, a igreja viva, o corpo de Cristo. Guarda a cada um para que continue firme na fé, independente do que nos aconteça. Por Jesus nós oramos. Oramos também pelo nosso país, ilumina a mente dos governantes e do povo, para que todos busquem a tua vontade e vivam em harmonia, buscando sempre o bem de todos, evitando a injustiça, a corrupção, a descrença, a idolatria, a imoralidade e a falta de responsabilidade, especialmente neste tempo de pandemia. Abençoa nossos irmãos em todo o mundo, ampara os que sofrem por causa da sua fé, ou mesmo por solidão, sofrimentos diversos e doenças. Por todos estes pedimos que lhes dês ânimo e força para persistirem na fé e na confiança em teu santo nome. Mantém em nós o teu Espírito Santo, para que nos ilumine e guie no caminho da salvação. Abençoa toda a obra que visa a tua glória e o bem-estar e crescimento de tua igreja. Oramos em nome de Jesus, teu Filho e nosso Salvador. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Juntamos as nossas mãos e oramos a oração que o Senhor nos ensinou, o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor seja convosco e contigo também. Oremos. Ó Senhor, nosso Pai Celestial, onipotente e sempiterno Deus, que nos trouxeste em segurança até o começo deste dia, defende-nos hoje com teu grande poder, não permitindo cairmos em pecado, nem nos expondo descuidosos a qualquer perigo, e concede que nossos pensamentos e ações, ordenados por tua providência, sejam retos a teus olhos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Cantamos o último hino para finalizarmos este nosso momento de culto. Bom Jesus.